Olá, bem-vindos Instagram, bem-vindo YouTube. Como vocês estão? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Hoje a gente vai trazer um tema muito legal, um tema que preenche muito meu coração, porque tem a ver com os dois mundos que eu gosto muito, que coexistem: o mundo da medicina do cacau e do sagrado feminino, falando então sobre o nosso ciclo e a junção do cacau como um grande aliado nesse ciclo que a gente passa todos os meses. Então, eu preparei um material bem potente para que você possa entender qual que é a dimensão que essa medicina pode te ajudar, quais os momentos que você pode usá-la e assim empoderar cada um para poder usar nesse processo, né? Que eu acho que quanto mais ferramentas a gente tem para se ajudar, mais poderosa é a nossa jornada, a nossa experiência. Então, a minha ideia de estar compartilhando esses conteúdos, de estar fazendo essa biblioteca aqui no YouTube, é poder criar algo que seja mais profundo do que um post no Instagram e que assim a nossa comunidade da Sacred Lobas tenha esse material de acesso para que vocês possam sempre trazer como um material complementar para poder saber mais, para poder compartilhar com outras pessoas e assim a gente fazer uma discussão cada vez mais compartilhada e integrada desses saberes. Então vamos começar do começo, né? Meu nome é Alana Curi, eu sou guardiã do cacau e meu trabalho é transbordar essa sabedoria para o máximo de pessoas possíveis. O cacau, ele é uma medicina que está muito forte nesse momento e existe um porquê. A necessidade maior que eu vejo dos seres humanos como um todo é a gente se conectar com as nossas emoções e a gente conseguir, a partir dessa centralização com a energia do nosso coração, alinhar com a nossa mente e agir com esses princípios. Então, voltar para esse lugar de ser confortável, poder habitar o seu corpo e também todo o leque de emoções, sejam elas mais densas, mais leves, e assim a gente poder sentir cada vez mais a nossa experiência como seres humanos. E como guardiã, o meu papel então é poder prover sabedoria, conhecimento que possa embasar a estrutura de vocês para poderem andar com as próprias pernas, para poderem aprofundar a jornada, a experiência de vocês e também dá bastante ferramentas para que cada um vá criando o seu caminho com a medicina do cacau, com o autoconhecimento, com o sagrado feminino, que na verdade são só diferentes linguagens para o retorno interno, cada vez mais empoderado, cada vez mais potente, para que cada pessoa possa se sentir cada vez mais autêntica, sabe? E confortável dentro da própria pele. Eu acho que esse é um dos pressupostos mais fortes do autoconhecimento, e a gente poder habitar o nosso corpo, habitar a nossa mente, as nossas emoções, se conectar com a nossa espiritualidade, cada vez mais se sentindo pleno, em paz, sereno. E no cacau eu encontrei muito dessa potência para chegar nesse lugar. Ao longo desses anos que eu venho trabalhando e me experienciando como cacau, muita coisa se transformou na minha vida, e é por isso que hoje eu falo de boca tão cheia e tão com um transbordar tão grande, porque é algo que faz e fez diferença na minha vida e que eu trago como uma prática e que eu quero cada vez mais que pessoas possam se impactar, porque é uma medicina que é acessível e depende muito simplesmente da vontade de cada um de embarcar nesse processo do cacau. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje para criar mais essa aula, mais esse conteúdo poderoso. E a gente vai falar então de cacau e ciclo menstrual. Nesse tema, a primeira experiência que eu tive foi muito empírica. O que isso quer dizer? A partir da minha própria experiência. E depois eu fui começando a pesquisar, então pesquisei artigo científico, pesquisei algumas outras literaturas, para tentar entender cada vez mais como que esse cacau funciona em nível químico. E também a gente vai falar sobre espiritualidade, porque para mim o cacau ele está extremamente linkado com a espiritualidade. Então a gente não fica só nesse lado científico, reducionista,
mas a gente amplia, de trazer a ciência aliada à espiritualidade, de entender qual é a gama enorme que a gente pode falar sobre o cacau. Então, eu criei um material que eu achei que eu ia conseguir hoje trazer aqui no YouTube, mas eu descobri que a live direto do YouTube não dá para fazer. Mas eu tenho um material que eu vou deixar como link na descrição e que depois vocês vão poder ter essas informações escritas. E peço sempre que, quando forem usar esse material, que tragam como referência a fonte, que no caso foi todo um estudo feito por mim, a partir de todos esses anos de experiência e também de sentar aqui e compilar aquilo que eu acho que é mais relevante. Então vamos lá. O ciclo feminino, ele é o grande relógio que cada mulher tem dentro de si. Um ciclo, ele pode naturalmente oscilar entre 20 e 40 dias, mas geralmente a gente usa uma referência de 28 dias, que é o ciclo da lua. Não quer dizer que o seu ciclo ele precisa ser certinho esse período, mas se ele tiver uma consistência e você tiver passar por todas as fases, mesmo que seja maior ou menor do que esse valor, tá tudo certo. Então, assim, a sabedoria dos ciclos foi a porta de entrada para eu adentrar no sagrado feminino. Quando você não se conhece, quando você não sabe nada sobre você, o ciclo ele é uma coisa que você vivencia sem consciência nenhuma. Ele é vivenciado de uma forma muito automática. Então, você menstrua, você não sabe quando, como e por quê, e você também não observa quais os padrões em relação ao seu ciclo lunar, o seu ciclo menstrual. E conforme você vai estudando e entendendo, você começa a observar padrões que vão acontecendo durante o seu ciclo, e assim você começa a se descobrir dessa mulher cíclica que você é. E isso é revolucionário. Por quê? Porque a sociedade, ela é baseada na energia masculina. E a energia masculina, ela não é cíclica, ela é linear. Então a gente começa a tentar se moldar desde muito cedo numa lógica que não é feminina, numa lógica que é de um ponto a outro, A a B, de forma reta. E quando você se vê nesse lugar de ser uma mulher cíclica, então que tem todo um movimento que acontece, você vai de novo honrando que essa prática ela está muito mais alinhada com a verdade do seu ser do que a linearidade masculina. Então olha que beleza. Então essa porta de entrada ela já começou a transformar muita coisa na minha vida e eu comecei a usar a mandala lunar, que é uma agenda, mas que também hoje existe em app, que é um ciclo em roda, onde você vai anotando o primeiro dia do seu ciclo como dia 1, e você vai mapeando quais são as emoções e as energias que vão acontecendo durante esse ciclo. Para que isso? Para que depois de um tempo, no mínimo 3 meses, você possa observar quais são os padrões que acontecem e você já saber depois o que esperar. Então, como que funciona? O ciclo ele é dividido em 2 grandes fases, e essas 2 grandes fases são divididas em mais 2 fases. Então, a gente tem uma fase que seria mais Yin e uma fase mais Yang. Nessa fase mais Yin é quando a gente está no nosso período pré-menstrual, onde tem toda uma mudança hormonal muito grande, e depois a nossa fase menstrual. Então, essa fase de recolhimento é o outono e o inverno que a gente passa como mulher. Então, metade do nosso mês a gente está numa energia introspectiva, uma energia mais intuitiva, uma energia mais de receber e se resguardar. Quando a gente começa a respeitar esse lugar e a gente vai fazendo com que a nossa vida ela entenda que se ela se acoplar a essa energia, ela vai ser muito melhor do que a gente tentar forçar, fica muito mais gostoso. Então, essa virada de chave, ela também foi transformadora na minha vida. A segunda parte do ciclo é a parte que a gente está mais yang, mais externalizada. Então, ela acontece durante o nosso a nossa pré-ovulação, que a gente fala que a gente está na fase da menina, da donzela, que seria a nossa primavera, então quando as coisas começam a florescer, e a nossa ovulação, que seria a nossa energia máxima de atração, de conquista, de ir para o mundo, de se sentir totalmente a loba empoderada. Então, essa fase representa o nosso verão. E cada fase dessas tem um arquétipo também. Então, assim, é um estudo muito legal que eu recomendo todas as mulheres fazerem para que elas possam ou iniciar ou aprofundar um trabalho sobre si mesmas.
para mim, como eu falei, foi extremamente transformador e foi o primeiro passo para eu começar a me entender como uma mulher cíclica, quais eram as energias que eu tinha mais desafio, quais as energias que eu tenho mais facilidade, e aprendendo então a criar um equilíbrio com essas fases todas, porque elas vão acontecer durante grande parte da minha vida fértil e eu preciso encontrar uma forma de viver em harmonia com isso, de paz, em paz com isso. E o cacau, ele vem como então um grande aliado para todas essas fases, mas principalmente para a fase mais para a fase mais introspectiva. Porque assim, a vida ela continua acontecendo, mesmo que a gente esteja numa energia mais fechada, mais in. E a gente precisa realizar nossas tarefas. Eu, no caso, sou mãe, continuo com a maternidade ativa, as demandas continuam acontecendo, e geralmente a gente precisa encontrar uma forma de ter energia para fazer tudo isso. E geralmente, para que lado a gente vai? A cafeína. E a cafeína, ela simula uma energia que realmente não está lá, mas ela se apresenta com esse boost da cafeína, mas muitas vezes pode nos exaurir por ela ser meio que fake. Então você manda uma mensagem que coíbe uma parte do seu cérebro que diz que você está cansada, para você simular uma energia que na verdade você não tem. Então esse é um grande desafio da cafeína para essa fase pré-menstrual e menstrual. E o cacau, ele é como se fosse, assim, um presente da grande mãe. Então, é uma medicina que ela é natural, ela é harmônica, ela é um super alimento e ela vem para nos ajudar nesse momento a dar uma energia extra e a poder nos colocar num lugar de maior conforto, sem ser uma forçação de barra, sabe? Que eu sinto que a cafeína ela dá. Então, isso que eu falei, né? Forjar uma coisa que não tá lá. E o cacau ele não faz isso. Na verdade, ele dá um empurrãozinho, mas se você precisar descansar, ele vai te dar todo o amparo e o abraço materno para descansar. E assim você consegue viver o seu ciclo numa harmonia muito maior. O cacau, ele abraça o poder da nossa feminilidade. Então, ele é uma energia feminina e também da nossa sexualidade e fertilidade. Então, ele tem tudo a ver com o nosso ciclo, porque ele é o ápice da energia feminina numa xícara. Olha só que interessante. É como se você pegasse uma força extra de outra mulher, de outra presença feminina, uma entidade, uma essência, para ancorar junto com a sua, para que você possa lidar com a mudança hormonal e os desafios que a mudança de ciclo dá, mas de uma forma muito honrosa e na sua potência feminina, sem precisar forjar um excesso de masculinidade, de energia yang, para que você possa dar conta de tudo. E o cacau, então, ele foi utilizado em várias culturas dessa forma também. Essa energia feminina, essa presença de Ix-Cacau, e no meu caso também a presença de Maria Madalena. Então, são muitas entidades femininas que ancoram essa medicina junto e que nos ajudam nesse momento do nosso ciclo, principalmente. Então, lembrando que esse seria uma abordagem espiritual e que depois a gente vai falar da parte física também. Então, fica aqui para a gente discutir. E eu também quero ouvir de vocês. Vocês costumam tomar cacau durante a experiência, durante o ciclo de vocês? Qual é a fase que vocês tomam mais? Como vocês se sentem? Então, se quiser compartilhar, é muito bem-vinda essa interação com vocês. E sendo esse presente, o cacau presente de Pachamama, da Mãe Terra, ele é muito associado com uma conexão da gente com a gente mesmo e da gente com o nosso divino. Então, o momento da nossa menstruação, principalmente, é um momento onde os dois mundos, o mundo sutil e o mundo físico, eles se encontram. É como se os véus, eles se afastassem e ficassem muito próximo uma coisa da outra. Por isso que é um momento que a gente tem muita intuição e que a gente pode se conectar energeticamente com várias coisas, entendendo que a gente está num estado mais psíquico mesmo. Então, o cacau, ele ainda amplia essa energia psíquica e intuitiva para que a gente possa se conectar ainda mais com a gente mesma e com o todo, porque a gente faz parte dessa teia invisível que conecta todos nós. A Elida falou assim: sim, eu comunguei no meu ciclo lua nova em
interna, me senti muito bem. Então, a lua nova interna é esse momento que o nosso sangue vem e ele, o cacau, dá esse abraço. É isso que eu sinto, sabe? É como se eu estivesse no colo da minha mãe e ela falasse: vem, filha, vem que tá tudo bem, eu tô aqui com você. E o que precisar ser feito, a gente vai fazer. E o que a gente puder deixar para fazer depois, a gente vai fazer depois. E eu tô aqui. Você não tá sozinha. Então, é uma energia muito boa, muito acolhedora. E eu sinto que no ritmo intenso que é a vida moderna, a gente precisa de cada vez mais acolhimento. Então, se a gente puder se dar acolhimento em diversas situações, mais rica é a nossa vida e mais equilibrada a gente cria uma realidade para nós e para as pessoas à nossa volta também. E a Elida falou, ó, até para cólica amenizou. Isso é muito interessante, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E tem estudo científico que fala sobre esse tema que ameniza. Eu vou explicar para vocês qual que é o elemento que faz amenizar a cólica. Então, se você costuma ter cólica, fica aqui para ficar sabendo um pouquinho mais. Então, agora explicando um pouquinho mais sobre o ciclo, para você que não tem esse conhecimento ainda, poder depois entender algumas referências que a gente vai trazer a respeito disso. O ciclo, como eu falei, ele é dividido em duas fases principais. Uma é a fase folicular, que é a fase que pega a nossa menstruação, e a fase lútea, que é quando pega a nossa ovulação. Então, o momento onde o óvulo sai, né, nessa menstruação, e depois na ovulação, quando ele está pronto para ser fecundado. Então, ela basicamente se divide nesses dois grandes momentos. E existe uma alteração hormonal muito grande nessas duas fases. Então, quando a gente vai entrar na nossa ovulação, o nosso estrogênio, que está completamente baixo, ele vai subindo, ele chega no seu pico máximo na nossa ovulação, depois ele cai abruptamente, entra o nosso progesterona, que vai se manter da nossa ovulação até a nossa pré-menstrual, e depois ele vai diminuindo também. Então, quando a gente menstrua, esses nossos dois hormônios, o estrogênio e o progesterona, eles caem absurdamente. Então, você sente uma alteração física mesmo. E tem esse motivo hormonal disso que acontece. Tem outros dois hormônios também, que é o hormônio folículo estimulante, que ele se mantém durante a menstruação. Ele tem um pico durante a ovulação e depois ele também cai junto com o hormônio luteinizante, que é o que manda toda essa mensagem para o nosso corpo de que aquele óvulo ele não vai ser fecundado. Então também depois tem uma baixa. Então a gente tem vários processos químicos acontecendo dentro do nosso corpo e que quanto mais a gente entende eles, mais a gente vai observando que tem formas da gente criar um amparo junto a isso, porque esses hormônios eles não vão deixar de ter alterações, né? E tudo isso a gente está falando de uma menstruação bem saudável, né? De uma forma normal que o nosso corpo funciona. Se você tem alterações, ou você sangra demais, ou você não sangra, ou você tem alguma outra patologia, aí vai ser um pouquinho diferente. Os hormônios pode ser que estejam diferentes, e sempre é bem importante a gente investigar. O nosso ciclo ele fala muito sobre a nossa saúde feminina, como tá toda a nossa energia feminina do nosso segundo chakra. Então é sempre muito importante a gente poder observar esse lugar e se por um acaso você tiver alguma dúvida de como as coisas estão, se estão meio fora, procure alguém, principalmente alguém alinhado com essa visão integral, uma ginecologista natural, que seja ginecologista também, né? Isso é muito legal da gente procurar cada vez mais profissionais que sejam alinhados com o que a gente acredita. Senão você pode chegar em um e ele vai desmerecer muito das suas falas e não vai levar em conta. E eu acho que a gente já passou do lugar de aceitar esse tipo de interação com a medicina. A gente tem que cada vez mais encontrar aqueles que falam a nossa língua, né? Para a gente se sentir ouvida. Outra coisa que acontece também durante os nossos duas fases do ciclo é uma mudança na nossa temperatura basal, que seria a nossa temperatura na base do nosso corpo. Inclusive, essa é uma forma que eu acho desafiadora, mas ela da gente ver qual é o momento que a nossa temperatura basal sobe, que é quando a nossa ovulação acontece. Então, se você consegue fazer salvei a palavra em inglês, esse tracking, você consegue todos os dias ver a sua temperatura e depois você entende qual que é essa diferença de temperatura que dá,
você observa que quando ele aumenta, fica mais quente, é a ovulação acontecendo e pode ser uma forma natural de você prevenir uma gravidez, tá bom? Então, é a prevenção por temperatura basal. Se você não conhece, depois dá uma pesquisadinha para entender ainda um pouquinho melhor. Então, assim, por que usar o cacau no ciclo? Tem algumas coisas grandes que eu achei que são bem interessantes da gente citar, e elas seriam assim: o cacau, ele amplia nossa energia durante o ciclo e é algo que a gente precisa bastante, né? Então a gente sente, eu sinto, na minha experiência pessoal, muito cansaço, principalmente 2 dias antes do meu sangue vir e nos 2 primeiros dias. Então são 4 dias onde a energia vital fica muito baixa e todo o apoio que eu posso receber nesses 4 dias, principalmente, eles são muito bem-vindos. Ele é uma maravilhosa alternativa para o café, como eu falei anteriormente. Então, nos ajuda a dar uma energia extra, sem ser um kick muito agressivo e depois também uma quebra muito agressiva, que é algo que o café faz com a gente. Ele possibilita a gente ir mais fundo na nossa intuição durante o nosso ciclo. Então, é como se fosse mais uma energia feminina aliada à energia feminina que você já tem. Então, faz com que você possa ainda mais conectar os dois mundos, mundo sutil e mundo 3D, tá? Bem interessante. Ele aumenta o nosso humor e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, entendendo quais são os elementos que têm essa capacidade no cacau. E ele também limita as nossas emoções negativas. Assim, no limita, na verdade, nem seria uma boa palavra, mas ele nos ajuda a ter mais consciência daquilo e também criar uma alquimia química mesmo dentro do nosso corpo para que a gente possa ter menos caídas, menos emoções negativas e mais elevação e estabilidade no nosso humor. Me conta, você que tá aqui, você costuma ter TPM, alteração de humor nessa fase pré-menstrual e menstrual? Como que é geralmente essa fase para você? Outro ponto é poder mudar a nossa perspectiva sobre os nossos ciclos. Para algo que é positivo, é benéfico e também é divino. É através do nosso ciclo que a gente tem a oportunidade de dar a vida, de criar a vida. Todo mundo do mundo veio de uma mulher, veio de um ciclo. Então, quando a gente começa a dar uma nova perspectiva para isso, a nossa vida também se transforma. A gente começa a honrar esse lugar de ser mulher, de ser divina, de ser a semelhança da grande mãe e poder ter a possibilidade de criar um outro ser, que é uma experiência incrível. E agora eu vou falar um pouquinho dos benefícios do cacau no ciclo, que são vários, tá? Assim, são muitos, e eu vou citar algumas coisas, eu peguei as que eu achava, as que eu acho que são mais relevantes para a gente falar a respeito, porque assim, eu não sou cientista, né? Eu sou guardiã do cacau. Então tem muitos lugares que a gente vai adentrando um campo bem científico e um pouco complexo. Então eu fui tentando simplificar para que a gente possa entender que tem uma base científica, mas trazer para uma linguagem que seja a linguagem que eu consigo transmitir, que você também consiga entender, já que a gente não é dessa área da ciência, mas a gente é da área da espiritualidade muito mais do que da ciência. Então, assim, os níveis de serotonina durante o nosso ciclo, eles tendem a cair, eles ficam bem mais baixos por causa da diminuição dos nossos hormônios, como eu expliquei anteriormente. E o cacau, ele tem uma base da química que cria a serotonina, a ocitocina, a dopamina. Então ele ajuda a criar essa cocção, essa cocção interna mesmo de neuroquímicos que nos ajudam a criar esses hormônios. Então faz com que a nossa estabilidade da nossa alegria, do nosso humor, ele fique muito maior por causa disso. O cacau, ele quanto maior a dosagem não, a pureza dele, maior são os benefícios que a gente vai receber. Então, quando a gente fala de cacau, a gente nesse âmbito, né, de guardiã, eu falo de um cacau cerimonial. Um cacau cerimonial, ele é sempre uma barra 100% pura. E quando é 100% pura, você vai estar recebendo o máximo de todos esses benefícios que a gente está falando. Como a gente cria uma bebida bem especial e sagrada e cerimonial, nessa bebida você tem todos os benefícios que estão sendo citados. Mas se durante o seu ciclo você vai para um chocolate convencional, desses de supermercado, você não vai receber nada disso,
porque o chocolate ele tem no máximo desses, né, convencionais, 25 a 30% no máximo de cacau, mas um cacau que foi torrado muito, então ele já perdeu seus benefícios, e eu acho muito difícil você tirar dali qualquer coisa que seja realmente positiva. Se você quer buscar um cacau que faça realmente bem, que tenha os benefícios, vai procurar um cacau que seja no mínimo 70% de pureza. E de preferência um que seja tree to bar, que eles pegam da árvore e põem na barra. Um cacau que você possa ler os ingredientes e você saiba quais são aqueles ingredientes. Um cacau que não tenha leite, um cacau que não tenha uma quantidade absurda de açúcar, mas que seja cada vez mais com elementos mais naturais possíveis para você receber toda a parte boa desse cacau, tá bom? Um cacau cerimonial e feito, né, de uma forma para trazer todos esses benefícios, ele é com uma torra bem baixa. A torra ela só acontece para tirar a casca com uma facilidade maior. Ela não é para tirar o sabor. Já quando essas grandes empresas usam esses amêndoas de cacau e torram numa temperatura muito alta, é porque eles usam várias qualidades diferentes. Eles usam cacau meio cru, cacau meio passado, e essa torra alta faz com que tudo tenha esse mesmo sabor, que na verdade não é sabor de nada, né? E aí eles vão colocando aromatizantes, todas as coisas para tentar dar um sabor em especial e transformar aquilo numa barra de chocolate convencional. Então tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E todos esses benefícios que eu venho falando aqui do cacau, ele vem de um cacau de verdade, né? Então no caso de um cacau cerimonial, um cacau 100%, mas se você for comprar a partir de 70%, você já começa a receber esses benefícios, então um cacau amargo, tá? Entendendo? Então, essa grande parênteses que é super importante para a gente não confundir uma coisa com a outra. Então, outra coisa dos benefícios é que o cacau ele tem um alto teor de gordura. A gordura a gente chama de manteiga do cacau. E essa manteiga ela é responsável por grande parte dos benefícios desse grande alimento. E quando a gente compra um cacau em pó, essa gordura ela foi extraída e aí não tem esses benefícios todos também citados. Então, para um cacau ser whole, ser integral, ele tem que ter essas partes não divididas. E é na gordura que a gente tem muitos antioxidantes, flavonoides, muitas coisas potentes que vão transformar ele num superalimento e que vão trazer todas essas características benéficas para o seu corpo, que são muitas. E como eu falei, hoje aqui vou citar algumas delas focadas nesse momento do nosso ciclo. E o cacau tem esse elemento que é a teobromina. A teobromina, ela é responsável por essa energia que dá quando a gente toma, né, esse estimulante, e ela é parente da cafeína, mas ela funciona de um jeito diferente, ela não tem um pico e depois uma quebra, e ela funciona no nosso sistema cardíaco e não no nosso sistema nervoso central. Então, diferenças muito grandes, assim, da forma que age, e é por isso que ele dá energia de um jeito muito mais amoroso e tranquilo do que a cafeína, do jeito que ela é. E o cacau ele abastece o nosso corpo com uma energia que sustenta, ela dá essa base, essa sustentação para a gente combater a fadiga, que é muito grande durante o nosso ciclo e pré-ciclo, e a perda da nossa força também, que acontece naturalmente. Então, a gente sabendo disso, sabendo que a gente não tem uma vitalidade muito grande, mas mesmo assim, muitas vezes a gente precisa estar agindo da vida normal, o cacau vem como esse aliado para falar assim: vem que eu tô com você, a gente vai junto resolvendo as coisas, num ritmo mais lento, mas fazendo acontecer, sabe? E a gente vai falar de um hormônio também muito interessante, que é chamado do hormônio da paixão. Ele tem um nome complexo, você não precisa saber, mas eu vou falar por curiosidade, né? Ele chama fenetilamina. E a fenetilamina é um neurotransmissor que é parente da anfetamina e ela é responsável por uma sensação de felicidade, hormônio da paixão. Então é algo que te expande, que te faz sentir ampla, viva, né? Ele tem algumas dessas, né? A anandamida também dá essa sensação de felicidade, que é também que a gente também recebe quando a gente faz exercícios, por exemplo. Só que isso você tem dentro de uma xícara de cacau maravilhoso, né? É um presente divino mesmo de Pachamama pra gente.
E no nosso organismo, esse neurotransmissor, ele é rapidamente metabolizado por uma enzima chamada MAO. Essa é a sigla dele, MAO, MAO, que é a monoamina oxidase. E mais ou menos 50% dessa fenitilamina, ela é consumida, ela é metabolizada muito rapidamente, em 10 minutos, pelo nosso cérebro. Então, você tem uma reação muito rápida ao bem-estar. Então, é muito tipo muito dinâmico a partir do momento que você consome esse cacau para você receber esse neurotransmissor e essa sensação de felicidade. Então, no nosso ciclo, no momento que a gente está muito em introspectiva ou pré-ciclo, onde a gente tem alterações de humor muito forte, ter algo que possa nos ajudar a dar esse boom, esse abraço, essa sensação de alegria, de felicidade de estar viva, de regular o nosso humor, é um grande benefício. Então, assim, um dos maiores motivos da gente consumir o cacau seria a energia que a gente recebe e também essa sensação de alegria que pode dar, e isso contribui muito para as nossas relações. Então, a partir do momento que você sente essa alegria, essa felicidade, você consequentemente se relaciona muito melhor com as pessoas da sua família que dividem o espaço com você. E assim, a gente sabe que quando a gente tá no nosso ciclo, pelo menos eu aqui, sendo bem sincera, não fico a pessoa mais social do mundo, né? Não é fácil conviver com a mulher que tá lá imersa no seu ciclo, a loba mesmo, na sua caverna, que não quer falar com ninguém. Então, o cacauzinho vai dando aquele up pra gente poder ser mais gentil, não ser tão reativa, que é uma coisa bem importante da gente olhar, né? Então, em vez de sair distribuindo mordidas aí, você poder respirar e falar, gente, preciso do meu espaço, preciso do meu momento, para chegar ao seu companheiro, que nem às vezes chega para mim e fala, trouxe aqui uma coisa gostosa para você beber, para você comer, porque é o dar e receber, né? Então, é um momento que você tá precisando receber e que é super difícil dar, mas muitas vezes você precisa, o dar, ele não precisa ser na força da ação. Muitas vezes ele pode ser simplesmente nas palavras, de você dar de uma forma muito mais amorosa e delicada do que normalmente a gente não dá nessa fase, e poder receber, às vezes, uma ação, e poder comunicar e falar, amor, eu tô precisando de cuidado, de carinho, de cacau, de amor, de docinho, por favor, pode cuidar de mim nesse momento? Então a gente se posiciona diferente e, consequentemente, a gente pode receber de uma forma diferente. Então, assim, gente, cacau é demais, né? Só coisas positivas. E assim, eu falei dessa enzima que processa a fenitilamina, que é o mal. E ela fica num nível muito baixo quando a gente está na nossa fase pré-menstrual. Então a gente fica com aquela realmente uma sensação de mau humor com o mundo, e ela não é uma impressão, ela é uma cocção química e hormonal que acontece, como eu expliquei lá no começo. E é o momento que a gente mais precisa desses efeitos calmantes do cacau e do chocolate. Então, não é à toa que muitas mulheres têm esse desejo, esse ardor de comer chocolate durante o período. Um dos motivos é o açúcar, porque nos dá energia, e o outro motivo é o chocolate com esse bem-estar, e também um outro elemento que eu vou contar daqui a pouco, que muda tudo e que é uma coisa muito maravilhosa que todos nós, todos os seres humanos precisamos e que nós temos geralmente uma deficiência. Você já sabe qual é esse? Outro hormônio que faz parte dessa cocção, ele chama estradiol. O estradiol é um hormônio produzido nos tecidos ovarianos e que ele é bastante ativo nas mulheres que estão na sua idade reprodutiva, e depois da menopausa ele cai e se estabiliza num nível bem mais baixo. E quando esse estradiol ele reduz durante a fase lútea, a fase que o nosso óvulo, né, não foi fecundado e ele entra na fase lútea, aumenta a produção da grelina e a gente sente uma grande necessidade de comer. Olha como o corpo é, né? Então, é um hormônio que reduz e que dá outro elemento que dá uma vontade de comer, e aí às vezes a gente entra naquele frenesi mesmo de se sentir saciada e muitas vezes comer mesmo não tendo fome, mas para trazer um conforto, e tem um porquê químico acontecendo dentro do nosso corpo. Então, como é importante a gente entender como o nosso corpo funciona, para a gente poder dar a melhor resposta para ele possível, e uma que não afete a nossa autoestima, que a gente não ponha, né, algo que não vai fazer bem para dentro do nosso corpo, comer um fast food, comer uma coisa toda gordurosa, uma fritura, uma coisa que não vai te fazer bem, só
para acessar essa saciedade de um alimento que possa trazer algo positivo para o corpo. Então, quando a gente consome um cacau nessa fase lútea, a gente promove essa sensação de saciedade. Se você já tem uma prática pessoal de cacau, você sabe que ele faz com que você demore muito tempo para ter fome, porque ele tem muitos elementos, além da gordura, todos esses elementos químicos dentro dele que dão essa sensação de saciedade. Realmente você não sente fome. Então, quando tem a fase lútea e diminui o estradiol, você tem realmente ali uma necessidade de comer mais, uma vontade de comer coisas mais gordurosas, às vezes mais proteínas animais e doces. Quando você consome um super alimento, então, além do cacau, ali é a oportunidade de você adicionar outros super alimentos na sua lista de coisas positivas para comer durante o ciclo. Isso traz uma sensação de saciedade. Então, você não precisa ir com os dois pés nas jacas e comer um monte de coisa que não faz bem, sabendo que o cacau ele pode te dar toda essa base, essa saciedade e todos esses benefícios que o seu corpo ele vai agradecer e vai te ajudar a ter um ciclo mais fluido, tá? Então, menos com subidas e descidas. Quando você consome muito açúcar, o que que acontece? O açúcar é igual a cafeína, ele tem um kick, então te dá energia, te dá uma sensação de alegria, mas depois ele quebra muito rápido e faz você ter vontade de comer mais açúcar. E quando você come um super alimento ou que tem um índice glicêmico baixo, coisas que têm menos açúcar, ele não acontece esse processo. Então você não tem a necessidade de ficar comendo uma coisa doce atrás da outra, tá bom? Agora eu vou falar desse elemento que é um dos que a gente mais é carente na nossa alimentação e que muitas vezes a gente suplementa e que faz bastante diferença no nosso corpo e que ele é muito rico no cacau. A gente está falando do magnésio. O magnésio ele é essencial para todos e ele é uma grande virada de chave quando você entende a importância do magnésio na nossa alimentação e todos os benefícios que ele traz. Eu trouxe alguns, existem mais, porque ele trabalha no nosso corpo como um todo para várias coisas diferentes, mas eu peguei aqueles que eu sinto que são mais particulares e associados de uma forma direta ou indireta com o nosso ciclo menstrual. Então, assim, o magnésio, ele alivia o nosso estresse. Só aí você já entende a importância dele. A gente precisa de magnésio para eliminar e para equilibrar o cortisol, que é o hormônio do estresse que o nosso corpo gera. Seja um estresse real, alguma coisa que está acontecendo, seja um estresse mental, que você acha que você precisa fazer, que você acha que é um problema, também libera cortisol. A gente, no ritmo de vida que a gente tem, de fazer muitas coisas, de ter muitas demandas, a gente libera muito cortisol no nosso corpo. E para equilibrar, a gente precisa de muito magnésio. Então, geralmente, a gente queima o magnésio muito rápido e grande parte de nós tem um estresse crônico, que quer dizer que ele nunca sai completamente. Você todos os dias traz estresse na sua vida. Então, é algo que a gente tem que ter muita atenção. E o estresse é uma das maiores causas de várias patologias que a gente pode ter. Então, o magnésio ele nos ajuda a equilibrar esse cortisol, então ele alivia o nosso estresse. E também, consequentemente, a nossa ansiedade e depressão. Então, só aí são 3 palavras-chave da modernidade que já fazem ser suficiente você correr atrás de um magnésio para suplementar na sua alimentação e às vezes como cápsula também. O magnésio, ele também é essencial na formação da serotonina, ele faz parte da molécula, que é o nosso neurotransmissor de sensação de bem-estar, que o cacau também ajuda a criar essa molécula. Olha só que interessante. O magnésio, ele ameniza as cólicas menstruais e aquelas sensações de desconforto da TPM. Então, mais um motivo para esse cacau ele entrar durante a sua pré-menstrual, você começar uma prática um pouco mais intensa, sentindo todas aquelas alterações hormonais, para que, se você é das pessoas que tem cólica, possa te ajudar com esses desconfortos e com essas alterações de humor também, tá? Muito rico, muito importante da gente saber isso. O magnésio ele também ajuda na redução de dores no peito, fadiga,
crônica, principalmente aquelas pessoas que já acordam cansadas, dores musculares associadas à fibromialgia, osteoporose, que são coisas que também estão acontecendo muito nos dias de hoje, por causa da alimentação, principalmente, melhora a nossa memória e reduz a insônia. Então, dormir bem durante o ciclo é uma coisa essencial. Descansar mais, fazer as coisas em ritmo mais lento, é essencial para que a gente possa ter esses dias de ciclo e pré-ciclo muito mais em paz, muito mais serena, podendo agir de acordo com a necessidade real do seu corpo. E se o cacau tem muito magnésio, ele nos ajuda com todas essas coisas de tabela. Então, assim, é muito interessante fazer essas aulas sobre cacau, porque eu vou relembrando, toda vez que eu falo sobre ele, ele tem tantas visões e necessidades e possibilidades quando a gente pega um tema específico que é muito rico. A gente vê que ele funciona para tantas coisas diferentes. Então, assim, magnésio, gente, cacau e magnésio é uma coisa só. Sempre lembra a importância do magnésio e você pode ter o cacau todos os dias para você, trazendo essa fonte de magnésio, tá bom? E assim, além do magnésio, o cacau ele também tem ferro e a gente perde muito o nosso sangue, consequentemente perde o nosso ferro durante o nosso ciclo. Então, ele nos ajuda a repor esse ferro. Mas uma coisa importante que eu sempre ressalto é que toda fonte vegetal de ferro, a gente precisa de uma vitamina C para poder absorver, para poder tirar aquele ferro da molécula e trazer para o nosso corpo. Então, o que eu costumo fazer? Toma um shotzinho de água com limão antes de consagrar o seu cacau. E aí você garante que você vai absorver aquele ferro. Então, esses momentos pré-ciclo e ciclo, você pode ir trabalhando o seu corpo já para que ele possa receber e ter uma dose alta de ferro para você não ficar com um pouquinho de anemia, que é muito comum também, né? Principalmente para aqueles que não costumam comer folhas verdes, carnes, coisas que têm ferro, e saber que você está tendo mais uma fonte positiva para o seu equilíbrio interno, tá bom? Então, assim, trazendo essa quantidade enorme de informações, eu vou trazer agora um pouco sobre a minha perspectiva. Como tem sido o meu contato com o cacau ao longo desses anos, me experienciando dentro do cacau e dentro do meu ciclo. E eu posso falar assim de boca cheia que o cacau é um dos maiores aliados que eu encontrei para esse desafio que eu tenho com a fase yin, com a fase introspectiva. Eu tenho essa característica de ser uma mulher solar. Então, uma mulher que gosta de fazer movimentos, gosta de ter energia de ação e gosta de se sentir muito confortável de estar na sua fase yang. Entendendo esse pressuposto da minha energia, fica muito claro que a fase yin, principalmente durante a menstruação, o momento que a gente está perdendo nosso sangue, nossa energia vital fica muito menor, ela sempre foi o meu maior desafio. E eu demorei muitos anos para conseguir entrar em paz com esse processo, de dar para o meu corpo aquilo que ele precisava, em vez de tentar mascarar usando principalmente a cafeína, né? Usando estimulantes para que você possa agir como se nada tivesse acontecendo. Então, isso é uma visão de falta de consciência, de piloto automático, que muitos nós somos forçadas ao longo da nossa vida a adentrar esse lugar. Se você trabalha para outra pessoa fora, né, do empreendedorismo, você vai ter que lá estar todos os dias no horário X, independente se você está no seu pré-ciclo, ciclo, na sua fase de verão, o que quer que seja. Então, geralmente, a gente aprende a mascarar a nossa ciclicidade para poder agir na vida do jeito que se espera da gente. Então, o cacau ele me ajudou, primeiro, a entender que eu posso ter um apoio nesses momentos, que não seja uma forçação de barra, e também me ajuda a respeitar cada vez mais que essa é a necessidade real do meu corpo. Que se eu posso me permitir ficar sem fazer nada, tirar um dia inteiro, um dia de semana que minha filha está na escola, eu posso descansar e simplesmente receber esse meu sangue e meditar nele, trazer a minha intenção e a minha intuição para aquele momento onde os dois planos estão tão próximos. O cacau, ele me ensina a fazer isso. Ele possibilita de novo que eu possa fazer isso. E isso para mim é um grande presente. Então me ensina a ser mais compassiva e amorosa comigo mesma, durante o meu ciclo principalmente. Me ajuda a diminuir a minha cobrança interna sobre a necessidade de produzir
de gerar resultados, de estar cada vez mais no nível de perfeccionismo inatingível. Tudo isso, o cacau, ele me ensina todos os dias, mas durante o meu ciclo, isso ele fica ainda mais importante. Porque quando a gente está mais sensível. Então, se você tem um crítico interno muito forte e o seu ciclo vem, aquilo ganha uma proporção ainda maior. Então, é um momento de mais sensibilidade interna e que a gente precisa ser realmente mais tranquila com a gente mesmo, né? Realmente mais amorosa como a gente é com as outras pessoas e muitas vezes a gente nega isso pra gente. E o cacau me ensina a retornar para esse lugar e poder me olhar de uma forma cada vez mais serena, sabe? Entendendo que todo esse ciclo ele faz parte de uma inteligência muito maior, uma inteligência divina que criou a vida, que criou o ciclo feminino do jeito que ele é, que eu posso simplesmente me entregar, ter fé e abraçar esse processo, porque ele faz parte da divindade de ser mulher, ele faz parte da divindade de gerar a vida. Então, quando você vai mudando a sua perspectiva a respeito do seu ciclo, a respeito dessas mudanças hormonais, de humor e de energia vital, principalmente, você pode dar uma outra história para isso. E quando a gente muda o tom e cria uma outra história, a gente pode trazer muito mais leveza. Então, o que eu aprendo e aprendi ao longo de todos esses anos é basicamente isso, assim, é como trazer mais leveza para esse gênero feminino como um todo, para essa história que foi criada para a gente desde muito pequenas a respeito da nossa relação com o nosso sangue, com o nosso ciclo, e cada vez mais dar uma nova narrativa e poder também transmitir essa nova narrativa para outras mulheres, para que elas possam cada vez mais trazer isso para suas crianças, para as pessoas ao seu redor, e a gente vá mudando essa consciência em relação ao nosso ciclo. E mais interessante do que tudo é que eu tô aqui no meu ciclo nesse momento, falando sobre tudo isso, depois de ter consagrado um cacau hoje e sentido tudo isso que eu tô falando para vocês, e de estar aqui nesse momento, nesse horário, que para mim é um horário já onde a minha energia geralmente ela já tá bem recolhida, já tá bem desgastada, e poder sentir que eu tô aqui nessa energia vital alta, porque o cacau, ele me deu toda essa base. Então, além da gente estudar para entender, a gente tem que ter experiências que nos deem também todo esse conhecimento empírico daquilo que a gente aprende pela nossa mente. Então, a gente traz para o nosso corpo e a gente integra tudo isso que a gente vai aprendendo. E se você tem essa vontade também de saber mais sobre o cacau, de entrar nesse mundo, eu tenho um convite para você. Daqui uma semana eu vou abrir a iniciação para guardiãs e guardiãs de cacau. E a gente vai fazer esse mergulho online durante 6 encontros que vão acontecer durante 6 domingos. As aulas começam dia 30 de abril e a gente vai, a partir daí, se encontrar todas as semanas para consagrar um cacau, para falar sobre todo o conhecimento a respeito dele, sobre a espiritualidade, os benefícios, as dosagens, todas as coisas para que você possa se empoderar como um guardião ou uma guardiã e assim poder levar essa medicina tão maravilhosa, tão transformadora e especial para cada vez mais pessoas e assim como eu também empoderá-las para fazer a sua própria jornada e poder cada um ter aquilo que faz sentido para si. E para mim o cacau é o que faz sentido para mim. Então, fico muito agradecida pela presença de vocês. Tenho bastante o privilégio de poder estar aqui falando e cada vez mais pessoas chegando e ouvindo, e me sinto muito feliz mesmo de transmitir toda essa experiência e esse conhecimento para vocês. E fico sempre aberta para a gente conversar depois, mais no privado, tirar dúvidas, trazer também experiências e a gente poder co-criar essa sabedoria cada vez mais de uma forma unida, junta e integrada, é a palavra. Gratidão pela presença, um beijo grande. Dia 21, então, abre as inscrições. Se você tem interesse, pode fazer parte da lista de espera e ganhar 30% no link da minha bio. É isso, meus amores. Lembrando que no YouTube a gente tem uma biblioteca, essa terceira aula acontecendo, que vai ficar tudo lá para que você possa sempre ver, rever, ouvir e consultar para saber mais sobre esse mundo maravilhoso do cacau, do sagrado feminino, do autoconhecimento, da espiritualidade. Bom? Então é isso. Boa noite, bom descanso e até a próxima.